Fala galera, bem-vindos ao Eu Posso Aprender Matemática. E agora nós vamos falar de equações do primeiro grau. Tá? Então, equação nada mais é do que uma forma que a matemática arrumou para fazer perguntas. Né? Então ela está perguntando para a gente, toda vez que você encontrar uma equação pela frente, ela está perguntando para você que número resolve aquele probleminha ou que número responde aquela pergunta que ela está te fazendo. Então, vou começar no caso mais simples, tá? Então, tem ali x mais 2 igual a 5. Então, você pode falar assim, né? Mas a resposta disso aí é 3. Tá? Porque 3 mais 2 vale 5. Então, é claro que essa foi uma pergunta bastante simples. Né? Que a resposta 3 está correta, mas nem sempre eu vou ter essa facilidade tão grande para achar a resposta. Então, quando a gente estuda a equação, eu tenho que estudar, né? Entender aí, aprender métodos para deixar a minha equação complicada de uma forma mais simples e aí sim poder chegar na resposta. Então, lembra aí que toda vez que você for resolver uma equação, você está respondendo uma pergunta, ela é uma igualdade. Então, se eu colocar aquele 3 no lugar do x, 3 mais 2 realmente é 5, a resposta é 3. Uma outra perguntinha aí que eu tenho pela frente, né? X mais 13 igual a 7. Você pode estar pensando assim, né? Como que eu vou pegar um número, somar com 13 e ter resultado 7? Então, se eu pensar numa soma aí, eu teria que ter um resultado maior do que 7. Tá? Mas aí você está esquecendo dos números negativos. Então, esse número que eu estou procurando aí, precisei lembrar dos números negativos e vou falar que o x vale menos 6. Então, se eu entender, né, o procedimento, como eu devo resolver as equações, a gente não vai ter problema em nenhuma equação. Mas se eu não entender, ficar só tentando adivinhar aí, eu passo a ter problemas quando as equações ficarem um pouquinho mais difíceis. Então, vamos começar a trabalhar com a equação. Então, peguei uma equação aí um pouquinho maior, né, 3x mais 2 igual a 2x menos 5. Tá, e repare aí que eu não consigo rapidamente achar a solução dessa equação. Eu precisaria pensar um pouquinho mais. Então, olha como que nós vamos passar para a resolução disso aí. Então, eu tenho aqui, antes do igual eu vou chamar de primeiro membro, depois do igual eu vou chamar de segundo membro. Tá, repare que a gente tem aí parcelas acompanhadas da variável x e parcelas que estão sozinhas, desacompanhadas da variável x. Então, escrevi ali do lado novamente a nossa equação. Tá? Eu vou pegar quem está acompanhado da variável x, eu vou agrupar no primeiro membro, e quem está sozinho, os termos independentes, a gente chama assim termos independentes, eu vou agrupar no segundo membro. Então, reparei que eu destaquei o número 2 e eu vou escrever ele numa nova linha, né, ao lado do número menos 5. E vou pegar o valor aí menos 2x, ou o número 2x, e vou escrever junto com o 3x. Tá? Lembrando que toda vez que eu fizer essa troca e passar pelo sinal do igual, eu devo inverter a operação que eu estou fazendo. Então, a nossa equação reescrita ficou da seguinte forma: 3x menos 2x. Tá? Repare que o 2x que estava depois do igual estava no segundo membro. Eu escrevi ele no primeiro membro e precisei inverter a operação. Ao invés de escrever mais 2x, eu preciso escrever a operação inversa, menos 2x. E o 2, que era mais 2 na minha equação, eu precisei escrever ele como sendo menos 2. Então, a equação ficou 3x menos 2x igual menos 5 menos 2. Então, agora temos aí, no primeiro membro, duas parcelas em x. Vou fazer essa operação, 3x menos 2x, 1x. E no segundo membro, dois valores inteiros aí, menos 5 e menos 7. Menos 5 e menos 2. Então, sobrou ali no primeiro membro, x igual a menos 7.
Então, a resposta da nossa equação, menos 7. Escrevi a solução e terminei a equação. Então, repare aí que o processo, toda vez que eu quiser resolver ou precisar resolver uma equação, eu devo agrupar antes do igual, no primeiro membro, todas as variáveis, que no caso aí é o nosso x, e todo mundo que não tiver variável, tiver desacompanhado de x, no segundo membro. Lembrando que sempre que eu passar de um lado para o outro, do primeiro membro para o segundo, eu devo inverter a operação. Então, mais alguns exemplos aí. Então, no exemplo D, 7x menos 5 igual a 3x mais 7. Repare que, de novo, eu tenho o menos 5 antes do igual, ou no primeiro membro, e ele deve passar para o segundo membro. E o 3x, que está depois do igual, está no segundo membro, ele deve ir acompanhar o 7x que está no primeiro membro. Fazendo essa troca. Então, eu escrevi lá, 7x menos 3x, porque o 3x inverteu a sua operação, 7 mais 5, porque o menos 5 precisou inverter a sua operação. Fazendo essas contas, 7x menos 3x, 4x, igual a 12. O 4 agora precisa mudar de membro da nossa equação. Só que ele está fazendo uma multiplicação, tá? 4x é a mesma coisa que 4 vezes x. Então, quando ele mudar de membro na nossa equação, ele deve inverter a sua operação. Então, ele ficou assim, x é 12 dividido por 4. E 12 dividido por 4, 3, a solução da nossa equação, 3. Tá? Repare então, né? Tente memorizar aí, que toda vez que você trocar um termo de um membro para o outro da equação, sua operação deve ser invertida. Um outro exemplo aí, 10 menos 2x igual a menos 4x mais 5. Então, temos aí de novo duas parcelas, dois valores com x acompanhados de x e dois valores desacompanhados de x. Vou agrupar isso aí. Tá? Então, repare que o 4x, o menos 4x, inverteu a sua operação e virou 4x, positivo. O menos 2x continuou, porque ele não trocou de membro. Ele estava no primeiro membro e ali ele continuou. Então, 4x menos 2x, 5, que não trocou de membro, e o 10, que estava antes do igual, primeiro membro, passou para o segundo membro, menos 10. Fazendo as operações, 2x igual a menos 5, e agora trocando esse 2 aí, ele está multiplicando, deve passar dividindo. X igual a menos 5 dividido por 2. Solução da nossa equação, menos 5 sobre 2. Tá? Não dá número inteiro essa divisão, não dá simplificação, termino na fração. Tá? Toda vez que não der uma divisão inteira, não der um resultado inteiro e nem simplificação, termino o resultado em forma de fração. E o último aí, menos 3x, menos 3 mais 3x igual a menos 4x mais 6. De novo, dois valores com x, dois valores desacompanhados de x. Reescrevendo isso, 3x mais 4x, repare que o menos 4x que estava depois do igual, passou para mais 4x antes do igual. E o menos 3, que estava no primeiro membro, passou como 3 do segundo membro, 3 mais 6. Juntando aí, 3x mais 4x, 7x, e 3 mais 6, 9. 7x igual a 9, o 7 que está multiplicando deve passar dividindo. Então, 9 sobre 7, que também não é uma divisão inteira e também não tem simplificação. Então, solução da nossa equação, 9 sobre 7. Então, essas aí foram as equações. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.